Boa tarde. Hoje neste vídeo, vamos aprender a calcular as reações de apoio de uma determinada estrutura. Okay? Como diz aqui a pergunta, calcule as reações de apoio da estrutura. E a estrutura que nós temos é um pórtico plano. Temos pilar aqui e uma viga, em que temos aplicado aqui na parte superior uma carga de 40 kN da esquerda para a direita. Temos aqui a meio vão uma carga vertical de 80 kN e temos também aplicado um momento de 60 kN. O objetivo é achar as reações de apoio dessa estrutura, ou seja, o que é que essas cargas, quais são as reações que essas cargas aqui em conjunto produzem aqui nas extremidades da estrutura, onde se apoia a estrutura. Okay? Quando nós queremos saber as reações de apoio de uma estrutura, o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, nós temos que recordar o conceito de momento. Okay? E o conceito de momento traduz-se por essa fórmula aqui. Momento igual a força vezes a distância. Em termos simples, momento igual a força vezes a distância. Nesta fórmula, a questão é a seguinte: que distância é essa? Esta distância é a distância que esta força, é a distância que vai desde o ponto da aplicação desta força até ao ponto em que nós estamos a considerar o momento. Okay? A distância que vai desde o ponto em onde essa força se encontra aplicada até o ponto em que nós estamos a considerar o momento, em qualquer ponto da nossa estrutura. É importante nós termos esse conceito antes de começarmos a calcular reações de apoio, porque sem esse conceito dificilmente conseguiremos chegar ao valor de todas as reações presentes em nossa estrutura. Okay. Agora, a segunda coisa que temos que fazer, que é a mais importante, é observar a estrutura atentamente e identificar o tipo de reações presentes na nossa estrutura. E quais são as reações que nós temos na nossa estrutura? Vou chamar aqui o ponto A e aqui o ponto B. No ponto B, o que é que nós temos? Nós temos um apoio simples. Ok? Um apoio simples. E quando temos um apoio simples, quantas reações é que nós temos? É só uma. Nesse caso, temos a reação vertical no ponto B. Okay? Em apoio simples, só temos uma reação. Aqui no ponto A, que tipo de apoio nós temos? Temos um apoio duplo ou um apoio fixo. E quando nós temos um apoio fixo, quantas reações que nós temos? Temos duas reações, é por isso chamado de apoio duplo. Né? Temos a reação horizontal em A e temos a reação vertical em A. Ok? O objetivo agora é nós descobrirmos, em termos numéricos, quanto é que vale a reação vertical em B, a reação horizontal em A e a reação vertical em A, tendo em conta o carregamento presente na nossa estrutura. Como se trata de um pórtico plano, é condição suficiente aplicar as três equações de equilíbrio no plano. Okay? Ou seja, o somatório das forças horizontais, o somatório das forças verticais e o somatório de momentos, caso seja necessário. Pronto. Vamos começar pelo somatório das forças horizontais. Somatório das forças horizontais igual a zero. Implica que o que é que nós temos na horizontal? Temos a reação horizontal em A, reação horizontal em A,
Temos alguma força aqui na nossa estrutura, olhando para a nossa estrutura. Quais são as forças que temos na horizontal, sem ser a reação horizontal em A? Temos a força de 40 kN. Mais 40 kN. Igual a zero. Isso implica que, fazendo as contas, a reação horizontal em A igual a menos 40 kN. Ok? Menos 40 kN. Agora, aqui só um pequeno pormenor. Nós inicialmente arbitramos a reação horizontal A como sendo da esquerda para a direita. Está aqui o sentido. Fazendo as contas, o que aconteceu? Deu-nos um valor 40 N negativo. Isso quer dizer que a orientação que nós arbitramos no início está errada. Quer dizer que a orientação vai ser dessa força, será da direita para a esquerda. Ok? Significa que os 40 kN da direita para a esquerda. Significa que este é o sentido contrário. Se tivesse dado positivo, seria 40 kN da esquerda para a direita. Mas como deu negativo, quer dizer, a força, a reação vale 40 kN, está certo? Mas o sentido é o contrário daquele que nós arbitramos inicialmente. Agora passemos ao somatório das forças verticais. Somatório das forças verticais igual a zero. Implica que... Quais são as forças verticais que nós temos na nossa estrutura? Começamos pelo ponto A. No ponto A temos a reação vertical de A. Reação vertical em A. Temos mais alguma força vertical na nossa estrutura? Temos a reação vertical em B. Então, mais a reação vertical no ponto B. Temos mais alguma carga, alguma força na nossa estrutura que tem um sentido vertical? Sim, temos. Qual é que é? 80 kN. 80 kN está no sentido de cima para baixo. Quer dizer que está no sentido negativo. Então é menos 80 kN. Igual a zero. Ok? Temos uma equação e temos duas incógnitas. Reação vertical em A que não sabemos, reação vertical em B também que não sabemos. Quando isso acontece, verifique que só com esta equação não é possível achar o valor de A e achar o valor da reação vertical em A ou achar a reação vertical em B. Só com essa equação não é possível achar uma dessas incógnitas. Quando isso acontece, o que temos que fazer? Temos que recorrer à terceira equação de equilíbrio, que é o somatório de momentos. Então, somatório de momento em qualquer ponto que nós achemos necessário ou que nós gostemos. Ok? Não há nenhum ponto específico. Nesse caso eu vou escolher o ponto A, mas podia ser também o ponto B, em que considero como positivo as cargas ou as forças que tenderem a girar a estrutura no sentido anti-horário. Igual a zero. Agora vamos aos cálculos, certo? Vamos a isso. Se o somatório de momentos é no ponto A, significa que a reação horizontal em A e a reação vertical em A não entram nesse cálculo, ok? Porque não tem braço, não tem distância em relação ao ponto A. Elas se encontram aplicadas em ponto A, então não entram nos cálculos. O braço seria zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, temos a reação vertical em B vezes qual a distância que vai da reação horizontal, da reação vertical em B até o nosso ponto A. São 4 metros mais 4 metros. Então é vezes 8.
Repara que é positivo. Por quê? Porque essa força tende a girar a estrutura no sentido anti-horário. Já está, vezes 8, certo? Não se nota muito bem, está põe um bocadinho maior. Vezes 8. Menos a carga que nós temos aqui é de 40 kN. Qual é a distância que vai dessa força, 40 kN, até o ponto A? Se a carga ou a força está na horizontal, então a distância dela será vista na vertical. E do ponto onde se encontra aplicado a força de 40 kN até ao ponto A são 6 metros, que é 3 mais 3. Vezes 6, certo? É menos por quê? Porque essa carga de 40 kN tende a girar a estrutura aqui no ponto A no sentido horário. Se tende a girar no sentido horário, então é negativo. Temos aqui também a força de 80 kN, ok? Que se encontra aplicada aqui a meio vão, nesse caso aqui. Do 80 que se encontra aqui aplicado na vertical, se ela está na vertical, a distância será vista na horizontal. Ok? Temos aqui 80 kN aqui aplicado a meio vão. Quanto é que vai daqui até o ponto A? 4 metros. Então é vezes 4. Positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque se eu aplicar aqui essa força, aqui o ponto A tende a girar no sentido horário. Então é negativo. Tem mais alguma força que possa entrar aqui? Sim. Temos aqui o momento aplicado. Esse é um momento e não uma força apenas. Momento aplicado de 60 kN no sentido anti-horário. Quer dizer que é mais 60 kN/metro. Okay. Igual a 0. Fazendo os cálculos, 40 vezes 60, ou melhor, reação vertical em B vezes 8, que é este aqui, menos, que é o sinal que está cá, 40 vezes 60, igual a 240, menos 80 vezes 4 são 320, mais 60 kN/metro, mais 60, igual a 0. Certo? Fazendo as contas, isso implica que reação vertical em B igual a 62,50 kN. Se já temos a força vertical em B, então já podemos encontrar a reação vertical em A. Ok? Já temos a reação vertical em B. Então já podemos chegar aqui na equação do somatório de momentos de forças verticais e substituir, onde temos essa incógnita, reação vertical em B, pelo valor que já calculamos, que é 62,50 kN. Bom, vou fazer aqui na parte de cima, como já não tem espaço cá para baixo. Então, somatório das forças verticais implica que reação vertical em A mais, quanto é que é a reação vertical em B? Está aqui, 62,50. 62,5 menos 80, né? Menos 80 igual a 0. Certo? Fazendo as contas, isso implica que reação vertical em A será igual a 17,5
kN. Ok? 62,5 V,5 menos 80 dá menos 17,5 kN. Como vai passar para o outro lado, passar positivo, então temos 17,5 kN positivo. E está resolvido o nosso pequeno problema das reações que tínhamos que calcular nessa estrutura. Muito obrigado. Partilhem, critiquem-me para que eu possa melhorar. E até a próxima. Obrigado.